Sementes douradas. É importante saber o que são sementes douradas e como devemos fazer para semeá-las, para colhermos os frutos dourados. Para isto, nós precisamos saber quem somos, quem são aqueles que nos cercam e qual a nossa destinação. Quem somos nós? É a primeira pergunta. Então, pensemos um pouco no que as nossas escrituras nos revelam e o significado profundo que está por trás de cada uma daquelas passagens. A primeira coisa, o mais importante, é sabermos que a nossa escritura começa dizendo que no início era o caos e que Deus é como se vagasse sobre o abismo. E aí ele disse que haja luz e a luz se faça. Então, vejam, que haja luz e a luz se faça. Quando Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus, eles respondem: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, que haja luz. Ele é a causa da luz. Mas acontece que só pode gerar luz quem é luz. Então, a luz que se fez não é a luz que nós conhecemos. Então, quando diz que haja luz e a luz se fez, ou seja, poderia dizer assim, que se manifeste a luz que eu sou, que venha para o externo, que seja visível, e a luz se fez. Nós ainda não vemos esta luz. Depois ele diz assim, num determinado dia ele fez os luminares, um para o dia, outro para a noite, o sol e a lua, que refletem luz. Não é aquela primeira luz, já é outra luz. E depois, nós somos capazes de ver aquela luz, que não é, veja, já é uma luz terceira. A luz do sol já é uma luz terceira. E nós conhecemos uma luz como esta, que já é uma luz quarta. Então, quando Jesus diz assim, Deus é luz, se estiverdes na luz como Ele na luz está, sereis fraternos uns com os outros, sereis fraternos, sereis como irmãos, frater, irmão, uns com os outros, significa, quando fordes capaz de vos identificardes com a luz que está em vós, sereis fraternos uns com os outros. Ou seja, quando manifestardes o Deus que está em você e que é luz, sereis fraternos uns com os outros. Quando descobrirdes o que eu vos digo, vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós, sereis fraternos uns com os outros. Se fordes fraternos uns com os outros serão fraternos contigo. Então havereis de viver todos indistintamente como irmãos. Como? Manifestando a luz que está em cada um. Como é que você vai fazer para manifestar essa luz? É a jornada que nós fazemos. Depois que Deus cria os luminares, cria os animais, cria as plantas, separa céu e terra, separa terra e água, cria os mares, cria a parte seca, Ele vai criando e todos os dias Ele faz uma auditoria daquilo que Ele criou e chega à conclusão que a sua obra é boa. No quinto dia, primeiro dia a sua obra é boa, segundo a sua obra é boa, terceiro a sua obra é boa, quarto a sua obra é boa, quinto Ele conclui que a sua obra é boa e no sexto dia Deus diz, façamos o homem. E diz lá, e Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Atentem bem, e Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Aquilo que nós chamamos de princípio inteligente, e que se pluraliza em mim e em você, em cada um de nós, o múltiplo, o criou, os criou.
A sua imagem, luz e semelhança, cuida da criação. Macho ativo e fêmea passivo, obediente, submisso. Cada um de nós trazemos isto na nossa intrincidade, na nossa condição última. Nós trazemos isso, somos isto. E aí vem outra vez a auditoria. E Deus olhou para a sua obra, daquele dia, o sexto em que Ele nos criou, e diz assim, e Ele viu que a sua obra era muito boa. Então, quando Ele nos criou, quando criou a mim, criou a você, Ele conclui que a criação, que a obra daquele dia foi muito boa. Será que temos o direito de pensar diferente dele? Que eu não sou muito bom? Ou que você não é muito bom? Será que eu tenho o direito de pensar que eu não sou uma coisa muito boa? E que o meu semelhante é uma coisa muito boa? Como é que eu posso julgar alguém como não bom, se desde o início está escrito que foi uma coisa muito boa? Se Deus te julga, Ele vai dizer, você é uma coisa muito boa. Isto é um aprendizado que nós temos que fazer, de que o nosso semelhante é uma coisa muito boa. O que significa eu descobrir que o outro é uma coisa muito boa? Significa ver a essência dele. A essência é o quê? Luz. Luz. Vós sois deuses, Deus é luz. Quando perguntaram a Kardec, ou melhor, quando Kardec perguntou aos espíritos qual a forma do espírito, os espíritos responderam, o espírito não tem forma. Mas se quiserdes imaginar uma forma, podeis imaginar uma chama. Diz lá, une flamme, no original em francês. Uma chama, uma chispa. Por que nós falamos nos centros espíritas em centelha divina? Centelha é aquilo que cintila, é uma faísca, uma centelha divina. Falamos em mônada, uma palavra mais complexa, mas centelha divina, eu acho lindo. Sabe cada um de vocês que cada um de vocês é uma centelha divina? Como é que vocês podem lidar com essa realidade? Com esse conhecimento, vocês dizem assim, eu sou uma centelha divina. Eu sou uma centelha divina. E como nós estamos aqui trabalhando sementes douradas para produzirmos frutos dourados, uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer é conscientizar através da palavra. E nós já falamos da força da palavra. No princípio era o verbo e o verbo se fez Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós já sabemos da força da palavra. Eu vou brincar com vocês o tempo inteiro com a palavra. Agora vocês vão repetir comigo. Eu sou. Eu sou. O que sou. O que sou. O que sempre fui. O que sempre fui. O que sempre serei. O que sempre serei. Esses terminaram de definir a palavra Yed-Ho-Veh em hebraico, que quer dizer Jeová, que quer dizer eu sou, o que fui, o que sempre serei. Eu sou Deus. Vocês terminaram de dizer eu sou Deus. Então agora eu quero que vocês repitam outra vez. Eu sou uma centelha divina. Ótimo, vocês terminaram de semear. Né? Vocês são centelha divina e isso vai se manifestar. Isso é a semente dourada para produzir o fruto mais dourado que vocês possam imaginar. A realidade de cada um de nós. Centelha divina. Perceberam? Depois que Deus nos faz centelha divina, e que Ele acha que fez uma coisa muito boa, Ele vai nos dar poderes. Então Ele nos dá poder sobre os animais da terra. Os animais da terra representam a nossa fisicidade, porque nós somos feitos de matéria física. Então, representam a nossa parte física, isso que nós temos. Representa o nosso comportamento. Você precisa dominar o seu corpo, os bichos que existem em cada um de nós. Nós precisamos dominar o urso que existe em cada um de nós. Precisamos dominar a onça. A gente fala assim, é uma onça que está lá em casa, né? Não é assim que nós falamos? Nós não chamamos o outro de jararaca,
principalmente a sogra, né? Jararaca, onça, você é um animal, é um cavalo. Será que nós podemos dominar o nosso zoo interno? Quando nós formos capazes de termos esse domínio sobre os animais, é tão fácil você dominar um cavalo. Um dia desses, eu não sei se é um filme ou se é um documentário, que passou de um camarada que ele domina os cavalos, né? Amansa os cavalos com carinho, não é batendo naquelas horas, é conversando com o cavalo. Eu falei, meu Deus do céu, que mensagem fantástica esse cara está passando, né? Nós precisamos fazer isso com a nossa cavalaria interna e precisamos fazer isso com todos os bichos. Nós somos capazes de amestrar qualquer animal para trabalhar no circo, para andar em cima da bola, o cachorrinho para pular dentro do aro de fogo. Mas você é capaz de domesticar o bicho que existe em você? De fazer esse bicho que existe em você comer na sua mão e ser seu amigo e você cuidar bem dele? Deus deu esse poder, mas você precisa realizá-lo. É uma tarefa. Deus deu também um poder a você de cuidar dos animais das águas. Os animais das águas são as emoções, a nossa parte água, nossa parte emocional. E é interessante que no peso do nosso corpo, se você pesar 100 quilos, 70 a 80 quilos são de água. Significa também, a nível mais intrínseco, mais essencial, nós somos muito emoção. Somos muito emoção. Então você precisa também dominar os animais das águas. Significa você dominar as suas emoções. Não é você amestrar focas, nem golfinhos, nem tubarão, nem nada disso. Nem enguia, nem nada disso. É você dominar a sua emoção para fazer com que essas emoções sejam perfeitas. Se você for capaz de dominar as emoções, então você terá ganho substancialmente uma força muito grande para viver de maneira adequada. Mas depois você tem que dominar os animais dos ares. Dominar os animais dos ares é você ter controle dos seus pensamentos. Não é você dominar os bichos que voam. Como um dia desse eu assisti um filme, que um lugar aí, não sei se é na Tailândia, onde existe um grupo de pessoas que eles vivem de pesca. Então o que eles fazem? Eles pegam o martim pescador, que é uma ave, fica lá olhando o ninho da ave. Vai lá o martim pescador, põe os ovos e eles ficam olhando. E o pescador fica tomando conta. Quando o ovo começa a se quebrar, que o bichinho vai nascer, ele rouba um ovo ou 2 ou 3 do ninho da ave fêmea. E ele deixa o bichinho nascer no colo dele, no peito dele. Cuida do bichinho, aquece e tal, etc. E o bichinho fica achando que o pescador é a mãe. E aí ele treina o bichinho. E esse bicho, ele vai pegar com aquele barco, o bicho assim, e vai buscar o peixe para ele. E vai buscar. Aí ele pega, dá mais um reforço lá para o animal e fica. Ele cria um pescador hábil para ele, não precisa de anzol. Ele vai lá e pega. Quer dizer, isso é dominar os animais dos ares. E aquele que é capaz de amestrar o condor ou o falcão para ir buscar qualquer coisa e trazer para ele? É fácil você amestrar animais dos ares, mas é muito difícil você controlar os seus pensamentos. E é isso que você tem que fazer. Agora, essa briga, animais dos ares, animais das águas, animais da terra. Quem é que quer que você, os animais dos ares em você, tem algum poder sem os animais da terra? Não tem. Os animais das águas têm algum poder sem os animais da terra? Não tem. O que são os animais da terra? O seu corpo, a sua parte física. O que são os animais das águas? As suas emoções, a sua parte emocional. E os animais dos ares, os seus pensamentos. Olha, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, não vale nada se você não faz, sem o corpo físico. Isso é objeto de um DVD, de uma palestra que eu gravei exatamente sobre isso. O juiz interior, a lei de Deus na consciência do homem. Que você pensa
O pensar está voltado para o espiritual. Todo o espiritual em você está focado no pensar. Quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. É no conhecimento.